Olá, pessoal, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo tranquilo? Bom, pessoal, vamos agora para o nosso bloco número 3, ainda falando sobre ações possessórias. A partir deste bloco, nós vamos começar a falar sobre o procedimento das ações possessórias. E, claro, nós vamos falar do procedimento especial. Portanto, nós vamos falar sobre as possessórias de força nova, tá? Até porque as possessórias de força velha, como já vimos, seguem o procedimento comum. Então, não há aí grandes comentários a serem feitos, portanto, neste tópico, nesse ponto do curso, aonde só nos interessam os procedimentos especiais. Beleza? Então vamos lá, começando aí o nosso terceiro bloco sobre as ações possessórias. Olha só, pessoal, no tocante ao procedimento, já sabemos que o procedimento especial é aquele das possessórias de força nova, ou seja, aquelas ajuizadas até 1 ano e dia após a agressão à posse. Beleza? Bom, o que torna o procedimento das possessórias especial? Qual é a peculiaridade? Basicamente, é a possibilidade de, na sua fase inicial, o juiz conceder uma liminar. Uma liminar, ok? Uma liminar específica das possessórias. Portanto, esta liminar aqui, ela não se confunde com aquela prevista na parte geral do CPC, quando nós falamos de tutelas provisórias, artigos 294 a 311 da parte geral do CPC. Ah, professor, não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, tá? Basicamente porque os requisitos são diferentes. Essa liminar aqui, para ser concedida, ela precisará preencher os requisitos que nós vamos ver daqui a pouco, que são diferentes daqueles requisitos exigidos para as tutelas provisórias em geral. Beleza? Então, basicamente, a única coisa que torna o procedimento das possessórias especial é a possibilidade de concessão dessa liminar, seja de plano ou após a realização da audiência de justificação, que a gente já vai explicar o que é. Beleza? E depois disso, né, feita a citação do réu e etc., o procedimento especial se converte em procedimento comum, como a gente já tinha mencionado também no bloco passado, não havendo demais peculiaridades. Beleza? Lembrando, pessoal, que tecnicamente, quando nós falamos que uma decisão é liminar, a liminar é aquela decisão tomada no início do processo. Quando falamos início do processo, subentenda-se antes do réu ser citado, antes do réu comparecer ao processo. Isso é uma liminar, ok? Decisão proferida no começo do processo, que é antes da citação do réu. Beleza? Depois da citação do réu, depois de completada a relação processual, aí nós não podemos mais dizer que aquela decisão é uma liminar. Beleza? Em que pese, na prática, a gente até ouça de forma atécnica o emprego dessa expressão liminar para se referir a outras decisões tomadas no curso do processo, mesmo depois da presença do réu. Tá? Então a gente vai aqui, eu estou passando para vocês o sentido técnico da palavra. Ok? Como eu mencionei, essa liminar, ela não é a mesma da parte geral do CPC. Os requisitos são diferentes. Tá bom? Essa liminar possessória, ela não vai exigir demonstração de perigo, urgência, né? Nada a ver, nada a ver. Então não é uma tutela de urgência, beleza? Porque não tem perigo, ok? O que o autor deverá demonstrar lá na petição inicial é que ele tinha a posse, e foi esbulhado ou turbado dessa posse a menos de ano e dia. Menos de ano e dia, porque é o prazo que justifica a adoção do procedimento especial. Beleza? Então ele vai ter que comprovar que a possessória dele
é de procedimento especial, é de força nova, tá? Portanto, dentro desse prazo. E claro que o juiz, ao analisar esses requisitos, ele vai realizar o que nós chamamos de cognição sumária. Isto é, o juiz ele vai decidir com base em probabilidade do direito. Então, o juiz ele não vai ter certeza realmente, né, que o autor tenha razão. Ele vai tirar uma espécie de retrato, uma fotografia do processo, os elementos que ele tem naquele momento, e com base nesses elementos, ele vai decidir. Tá? E isso é cognição sumária. É você analisar o processo com base naqueles elementos que você tem, tá? Sendo que ainda outros elementos serão produzidos. Beleza? Tanto é que na sentença, o juiz não faz mais cognição sumária. Ele faz uma cognição exauriente, porque aí na sentença ele já vai ter todos os elementos necessários para julgar o caso. Beleza? Então, sobre a liminar, essas foram algumas palavras introdutórias, daqui a pouco a gente volta nela. Em termos de competência, aqui a gente não tem segredo. Você só tem que tomar cuidado com o bem que está sendo objeto da possessória. Por quê? Porque se a possessória ela tiver como objeto um bem móvel, nós vamos aplicar a regra de competência do artigo 46 do CPC, devendo a ação ser proposta no foro de domicílio do réu. Beleza? Isso para possessórias que cuidem de bens móveis. Já se o bem for imóvel, nós vamos aplicar a regra do artigo 47, parágrafo 2º, que fala que a ação tem que ser proposta no foro de situação da coisa. E eu chamo a sua atenção para um detalhe muito específico, embora isso tenha sido mencionado na aula de competência, mas apesar de nós estarmos diante de uma hipótese de competência territorial, né, ela é uma competência absoluta, porque o artigo 47, parágrafo 2º, assim determina, ok? Então, a competência das possessórias que tratem sobre bens imóveis é uma competência absoluta, isto é, ela tem que ser proposta no foro de situação da coisa, tá, onde está localizado o bem, não podendo ter nenhuma modificação dessa competência por vontade das partes, nem nada assim. Então, aí a gente aplica o regime jurídico da competência absoluta. Beleza? Cuidado com esse detalhe. Legitimidade ativa. Pessoal, o autor da ação possessória é o possuidor. É o possuidor que foi esbulhado, turbado, ameaçado, ok? O proprietário não tem legitimidade para entrar com possessória, a não ser que ele também seja possuidor. Como a gente comentou nos blocos passados, às vezes posse e propriedade estão com a mesma pessoa. Maravilha, neste caso, além de proprietário, ele também será possuidor e poderá ajuizar uma possessória. Mas se este proprietário estiver sem a posse, né, apenas um proprietário, ele não terá legitimidade ativa para possessória, porque também já falamos que dentro da possessória não se discute propriedade, ok? Se o possuidor falecer, a legitimidade ativa é transferida aos seus herdeiros, aos seus sucessores, tá? Por quê? Porque a posse também é transmitida aos herdeiros de pleno direito, como prevê o artigo 1207 do Código Civil, ok? Então, se o possuidor falecer, a legitimidade é transferida para os seus herdeiros, para os seus sucessores, ok? Se a partilha ainda não tiver sido feita, a ação poderá ser ajuizada pelo espólio, tá? Devendo o espólio ser representado pelo inventariante, ok? Se a partilha já tiver sido feita, então os herdeiros individualmente poderão ajuizar a possessória, ok? É tudo uma questão de você analisar se a herança ela ainda consiste naquela massa patrimonial, né, aquela massa única, beleza? Onde eu vou ter aí o espólio ajuizando a possessória, representado pelo inventariante, ou se já houve a divisão, se já houve a partilha e cada herdeiro recebeu o seu quinhão. Aí sim, neste caso, o herdeiro individualmente poderá entrar com a possessória. Nada impede que a posse seja transmitida por ato inter vivos,
tá? A gente pode ter a transmissão da posse em razão da morte do possuidor, mas ele também pode transmitir essa posse por ato inter vivos, fazendo uma cessão de direitos possessórios, sem problema nenhum. Neste caso, o cessionário, ou seja, aquele que recebe o direito possessório, poderá propor a ação. Beleza? Então, sem dificuldades. Essa cessão de direitos possessórios é admitida pelo Código Civil, então, claro que vai haver aí uma transferência também da legitimidade ativa para o novo possuidor, que será o cessionário, tá? Para entrar com a possessória, a posse do autor pode ser justa, injusta, direta ou indireta. Tanto faz. Aqui são algumas classificações da posse que a gente estuda lá no direito civil, tá? E muita gente acaba ficando na dúvida, mas para o autor entrar com uma possessória, a posse dele precisa ser justa? Não, pode ser injusta. E a posse precisa ser direta? Não, pode ser indireta, ok? Por mais que isso seja um pouco estranho, né? Poxa, mas o possuidor que tem posse injusta pode entrar com possessória? Pode. Sabe por quê? Porque em alguns casos, o possuidor, ele pode ter uma posse injusta para uma pessoa, mas justa para outra, ok? Veja, se alguém invade a minha casa e me tira de lá de dentro à força, claro que com relação a mim, a posse dele é injusta, tá? Mas com relação a uma outra pessoa que tente invadir novamente a casa para tirá-lo de lá, ele poderá defender essa posse, e sendo esta posse agora considerada justa com relação a essa nova pessoa, esse novo invasor. Então, por conta disso, que a posse pode ter basicamente qualquer qualidade, justa, injusta, direta, indireta, sem problema nenhum, tá? Legitimidade passiva, sem dificuldades, é aquele que faz a agressão, é aquele que realiza a agressão, é aquele que pratica o esbulho, a turbação ou a ameaça. Beleza? Então, o réu da possessória é o agressor da posse. É o esbulhador, é o turbador, é aquele que ameaça. E se ele falecer, mesma coisa, transfere-se a legitimidade passiva para o espólio ou os seus herdeiros. Beleza? Mesma regra, tá? Se eventualmente o agressor da posse for incapaz, a ação será ajuizada contra seus pais ou responsável. Beleza? Porque afinal de contas estaremos aí diante de um caso de incapacidade, mas isso não vai obstar o ajuizamento da possessória, tá bom? Possessória contra a fazenda pública. Posso entrar com uma ação possessória contra a fazenda pública? Sim, eu posso, né? Porque a fazenda pública, ela pode se apossar indevidamente de bens alheios, tá? Não é porque ela é a fazenda pública que eventualmente ela não pode se apossar indevidamente de um bem. Pode acontecer. E se isso acontecer, caberá a possessória contra a fazenda pública, tá? Entretanto, duas observações. A primeira é a seguinte: a liminar que nós falamos aí da possessória, que a gente comentou agora há pouco, né? Algumas palavras introdutórias, essa liminar também pode ser concedida contra a fazenda pública. Porém, o CPC exige que, neste caso, a liminar só será concedida depois de ouvidos os representantes judiciais da fazenda pública. Ok? Então, é uma regra específica para a fazenda pública. Beleza? Então, cuidado. Contra a fazenda pública não pode haver concessão da liminar. Pode sim. A única peculiaridade é que antes de conceder a liminar, o juiz deverá ouvir os representantes judiciais da fazenda, assim como manda o CPC. Agora, outra observação. Se porventura a área tiver recebido uma destinação pública, então, por exemplo, a fazenda se apossou indevidamente de um terreno. E aí o possuidor do terreno, ele vai entrar com uma reintegração de posse contra a fazenda, por exemplo. Só que quando ele ajuiza a ação, a fazenda pública já deu destinação pública para aquela área. Já construiu um hospital público, já construiu uma escola pública, seja lá o que for. Neste caso, o possuidor vai perder o bem, tá? Por quê? Porque aqui nós aplicamos a velha máxima da supremacia do interesse público sobre o particular. Então, se a área já tem uma destinação pública, o possuidor perderá o bem.
Claro que isso não afasta o seu direito de ser ressarcido de eventuais prejuízos. Claro, afinal de contas, foi um apossamento indevido que a fazenda praticou. Então pode ser que ela tenha que ressarcir o possuidor, tá? Mas ele não vai conseguir reaver o bem neste caso. Beleza? Então são duas observações pontuais sobre possessórias contra a fazenda pública, que, repito, é perfeitamente possível. Múltiplos invasores. Pessoal, é extremamente comum na prática que uma invasão seja realizada por um grande número de pessoas. Tá? Inclusive, vira e mexe, a gente vê na televisão, a gente vê aí no jornal, áreas, principalmente áreas grandes, né, que são invadidas por várias famílias, etc. Nesses casos, é muito difícil a gente individualizar invasor por invasor, tá? Então, o que que acontece? Geralmente, nesses casos, eu não consigo distinguir um por um. Né? Às vezes porque eles são violentos, não admitem que o oficial de justiça chegue perto, né? Ou é um número muito grande mesmo. Então, neste caso, para não inviabilizar o direito de ação, o CPC permite que a ação seja proposta contra todos indistintamente. Ou seja, o autor não vai precisar, na inicial, identificar, individualizar um por um, réu por réu. Porque, senão, isso poderia inviabilizar o seu direito à proteção possessória. Tá? A citação vai ser feita pessoalmente pelo oficial de justiça com relação àqueles que forem encontrados no local. Tá? Então, o oficial de justiça, ele se dirige ao imóvel, né, local da invasão, e os que ele encontrar ali, ele tenta citar pessoalmente. O oficial só precisa ir uma única vez, tá? Os que ele não conseguir, cita por edital. Beleza? Cita por edital. É uma forma de garantir a publicidade, né, da citação, garantir que essa citação chegue ao conhecimento de todos os demais e não inviabilizar o direito de ação. Beleza? Previsãozinha aí do artigo 554, parágrafo 1º do CPC. Então, os que ele encontrar, cita pessoalmente, os que não encontrar, edital. Beleza? Petição inicial. Claro que o nosso procedimento começa com uma petição inicial, mas aqui a gente não tem grandes peculiaridades. Seguimos os artigos 319 e 320 do CPC. Requisitos estruturais, documentos essenciais ao julgamento da ação, né? Então, sem grandes dificuldades. Entretanto, é preciso que o autor ele detalhe muito bem o objeto da ação, tá? Ou seja, o objeto da proteção possessória, isso é essencial, ok? Principalmente depois para fins de reintegração ou alguma coisa do tipo, e descreva muito claramente a posse que ele tinha e como aconteceu o esbulho, a turbação ou a ameaça. Tá? Então, claro que a gente sempre fala que na petição inicial o autor ele precisa ser o mais claro possível ao narrar os fatos, fundamentos. Aqui na possessória ele tem que ser mais claro ainda, não apenas para descrever detalhadamente o objeto da possessória, né, o bem objeto da possessória, mas também descrever a posse que ele tinha e como aconteceu a agressão ou a ameaça. No tocante ao valor da causa, será o valor do bem reclamado. Ok? Então, o valor da causa será o valor do bem reclamado, sem grandes dificuldades. Liminar. Agora sim, algumas palavras mais específicas sobre esta liminar. A liminar é o que torna o procedimento das possessórias de força nova especial, como eu já mencionei, tá? Essa liminar, ela será concedida no começo do processo, isto é, antes do réu ser citado para participar da relação, tá? E aí, o que o juiz pode determinar liminarmente? Ele pode determinar liminarmente a reintegração da posse, a manutenção da posse, ou fixar a chamada multa preventiva, no caso de interdito proibitório. Como a gente já falou, o interdito proibitório é aquela possessória preventiva, né?
onde existe uma ameaça, mas ainda não há agressão à posse. Então, para evitar que isso aconteça, o juiz ele vai fixar lá no pedido do interdito proibitório, lá na liminar, a multa preventiva para tentar impedir a agressão à posse. Ok? Então, trocando em miúdos, a liminar consiste na possibilidade do juiz dar para o autor, no início do processo, aquilo que só seria dado ao final. Beleza? Basicamente é isso, que pode ser ou a reintegração, ou a manutenção, ou a multa preventiva, dependendo do tipo de possessória. Ok? Então, é uma tutela antecipada. Né? Dar no começo aquilo que só seria dado ao fim. Então, é uma tutela antecipada específica das possessórias de força nova. Professor, quais são os requisitos para que o juiz possa conceder essa liminar? Eles estão trazidos no artigo 561 do CPC. Está aqui. Né? Claro que é um dos artigos-chave dentro do estudo das possessórias. Até porque, repito, essa liminar, ela não é a liminar da parte geral do CPC. É uma liminar específica. Então, o autor tem que provar a sua posse, claro, né? Ele tem que provar a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho, exatamente para se verificar se a possessória é de força nova ou velha, e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção ou a perda da posse na ação de reintegração. Ok? Beleza? Então, estes são os requisitos especiais para que o juiz possa conceder a famosa liminar nas ações possessórias. E o autor, ele deve, via de regra, aí na petição inicial, provar esses requisitos. Veja, se o autor conseguir provar esses requisitos na inicial, o juiz poderá conceder a liminar de plano. De plano, ok? Concedida antes da citação do réu. Beleza? Antes da citação do réu. Então aqui o autor conseguiu, com sucesso, provar os requisitos na própria inicial. O que eu digo para vocês na prática não é muito comum, tá? Mas pode acontecer. Neste caso, o juiz defere de plano a liminar, né, determinando aí a reintegração, a manutenção ou a multa preventiva, tá? E aí, o réu, ele vai ser citado depois, beleza? E o prazo para ele contestar, que é um prazo de 15 dias, vai ser contado da data da juntada aos autos do mandado de citação cumprido. Perceba que neste procedimento especial, eu não tenho audiência de tentativa de conciliação. Não há aquela audiência do artigo 334 do CPC, porque, como eu já mencionei, é uma audiência obrigatória apenas para o procedimento comum, tá? Não para os especiais. Então, aqui o que vai acontecer? O réu, ele vai ser citado depois, né? Ele vai ser citado e ele vai ser citado para, em 15 dias, apresentar a sua contestação, não havendo audiência de tentativa de conciliação. Beleza? Professor, esses 15 dias da contestação eu conto da onde? Da data da juntada aos autos, do mandado de citação cumprido. Ok? Porém, se o autor não conseguir demonstrar a presença dos requisitos na inicial, vai haver a audiência de justificação, que é uma audiência que serve para o autor produzir provas que convençam o juiz da existência dos requisitos da liminar. Por favor, essa audiência de justificação tem nada a ver com a audiência de instrução e julgamento, tá? É outra audiência. Aqui será apenas discutido a presença dos requisitos da liminar, só. Ok? Geralmente, pessoal, o autor, ele vai utilizar essa audiência de justificação para produzir provas orais, né? Por exemplo, testemunhas, para comprovar a presença dos requisitos, caso o juiz não se convença da existência desses requisitos apenas com a inicial. Beleza? Então, apresentou a inicial, fez o pedido da liminar, tentou demonstrar os requisitos, mas não convenceu o juiz.
Então, neste caso, o autor vai ter a chance de tentar produzir provas nessa audiência para convencer o juiz da existência dos requisitos. Professor, essa audiência de justificação, ela pode ser designada de ofício pelo juiz ou ela depende de pedido expresso do autor na inicial? Veja, atualmente o STJ entende que se o autor fez o pedido da liminar na petição inicial, o juiz pode designar essa audiência de ofício, mesmo que não haja pedido expresso para a designação da audiência. Por quê? Porque o STJ entende que esse pedido de designação da audiência está implícito no pedido da liminar. Ou seja, se o autor fez o pedido da liminar, é claro que ele deseja essa liminar. Claro que ele deseja essa liminar. Tá? Mas se o juiz não está convencido dos requisitos, ele de ofício pode marcar a audiência. Ok? Sem problema nenhum, porque isso está implícito no pedido da liminar. Ou seja, se eu quero a liminar, é claro que eu vou querer a audiência de justificação para tentar convencer o juiz, caso ele não se convença só com a inicial. Então não precisa ter pedido expresso do autor para marcar a audiência. Se tiver pedido expresso, maravilha, né? Mas se não tiver, o juiz pode designá-la de ofício. Ok? Uma vez designada a audiência de justificação, o juiz manda citar o réu, tá? A audiência de justificação, ela não pode acontecer antes da citação do réu, tá? É condição para a audiência de justificação que o réu seja citado. Por quê? Porque mesmo o réu não podendo produzir provas nessa audiência, ele pode acompanhar a produção das provas do autor. Ok? Então, veja, neste caso, o que vai acontecer? O réu é citado, tá? Ele não vai poder produzir provas na audiência, mas vai poder acompanhar. Tá certo? E aí o prazo da contestação só vai começar a correr da data em que o réu ele for intimado, ou seja, que ele tomar ciência da decisão do juiz que examina a liminar. Portanto, aqui, o prazo de 15 dias da contestação não corre da citação, e sim da intimação do réu quanto à decisão do juiz que examina a liminar, concedendo ou negando a liminar. Beleza? Neste caso, nós temos aí um contraditório diferido, postergado. É mais um exemplo de contraditório diferido no CPC. Porque, repito, o réu, ele não vai poder produzir provas nessa audiência, tá? Ele vai poder atacar a liminar, ele vai poder se defender depois na contestação, contraditório diferido. Aqui nessa audiência, ele é citado para acompanhar a produção das provas. Beleza? Então, o réu, ele não pode arrolar testemunhas, tá? Mas ele poderá participar da oitiva das testemunhas do autor, inclusive formulando perguntas, né? Desde que ele esteja acompanhado de um advogado. Beleza? Então, o réu arrolar testemunhas não pode, porque ele não vai produzir provas nessa audiência de justificação. Ele vai acompanhar a produção das provas do autor. Tá? E se ele estiver acompanhado de advogado, pode participar da oitiva das testemunhas, até formulando perguntas. Tá bom? Se ambas as partes comparecerem à audiência de justificação, o juiz tenta a conciliação. Tá? O juiz tenta a conciliação. Não é uma audiência de conciliação. Tá? A audiência de justificação é para ver os requisitos da liminar. Mas o juiz vai tentar fazer a conciliação no começo. Se não for possível, ele vai ouvir as testemunhas do autor e depois analisa o pedido da liminar, podendo decidir a liminar na própria audiência ou no prazo de 10 dias, conforme o caso. Beleza? Lembro, o prazo da contestação começa da intimação do réu acerca da decisão que analisou a liminar. Então, veja, se a liminar foi decidida na própria audiência, o réu já sai intimado. Tá? E aí começa o prazo de 15 dias da contestação. Se o juiz não decidir na audiência, ele tem 10 dias para proferir a decisão. Quando ele proferir a decisão, nesses 10 dias, o réu é intimado, e dessa intimação eu vou contar os 15 dias da contestação. Beleza? Professor, quando o juiz decide a liminar, ele profere que tipo de decisão? Resposta: interlocutória. Uma decisão interlocutória
que analisa a liminar. E, portanto, contra ela é cabível o recurso de agravo de instrumento, com fundamento no artigo 1015, inciso 1 do CPC. Beleza? Tudo bem, pessoal? Então, começamos agora a estudar o procedimento especial das possessórias, falando aí, basicamente, sobre... Olha quanta coisa a gente viu, né? Competência, legitimidade ativa, legitimidade passiva, possessória contra a fazenda pública, múltiplos invasores, petição inicial, liminar e a audiência de justificação. Ok? Veja só quanta coisa que a gente falou neste bloco. Tá bom? Então, muito cuidado, pessoal, com esse prazo de contestação. Tá? Cuidar. Beleza? Se a liminar for concedida de plano, sem necessidade da audiência de justificação, prazo de 15 dias corre da data da juntada aos autos do mandado de citação. Beleza. Se tiver audiência de justificação, o prazo de 15 dias vai ser contado da ciência do réu, da intimação do réu, sobre a decisão que analisou a liminar. Beleza? Lembrando que o juiz pode tomar essa decisão na própria audiência, e aí o réu já sai intimado, ou no prazo de 10 dias. Beleza? A decisão que analisa a liminar é interlocutória, cabendo agravo de instrumento. Belezinha? Bom, nós ainda temos um quarto e último bloco para encerrarmos o estudo das possessórias, tá bom? Então, eu aguardo vocês no nosso próximo bloco para encerrarmos o tema, tá bom? Até daqui a pouco.